E aí galera, aqui é o Haguin, esse aqui é mais um vídeo do canal Crime Desejado e dessa vez eu vou dar mais uma opinião. A gente vai falar hoje sobre crianças, o dia das crianças tá chegando, então ó, vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Então galera, vocês sabem que nos últimos tempos tem rolado muita polêmica com relação a esse negócio da pedofilia, né? Na real, na verdade não tem nenhum caso de realmente pedofilia que esteja sendo discutido agora, sabe? O único caso que aconteceu mesmo, assim, de que uma criança foi deixada numa cadeia embaixo da cama de um pedófilo, sabe? Que foi condenado e tal. Esse é o único caso que ninguém tá discutindo, sabe? Tipo, é uma parada absurda, assim. Enquanto isso está se discutindo muito sobre pedofilia por causa de obras de arte, sabe? Mas de qualquer forma a gente vai discutir isso aí ao longo do vídeo. Eu precisava trazer algumas questões primeiro pra gente poder partir de um ponto comum, né? Primeira coisa, então, é mentira de que criança não tem sexualidade. Isso aí, assim, não é verdade mesmo. Porque, na real, as crianças têm sim. Eu lembro de quando eu era criança e que, tipo, eu com, sei lá, alguns poucos anos de idade, eu tinha tesão sexual de ver uma menina da minha idade e tal, ou até mais velha, não sei o que, tal, pelada, ou coisas do tipo, assim, sabe? Tipo, era uma coisa que excitava, via revistas de mulher pelada, das várias que tinha, sabe? Tipo, da Playboy, sei lá, da Sexy, ou seja lá o que for, tudo isso me excitava e tal. E desde criança a gente discute muito esse negócio de tipo, quem você vai namorar, não sei o que e tal, qual menininha você quer namorar, qual menininha você quer ficar e tal, não sei o que. E obviamente que não tem, mas a questão é que assim, por mais que não tenha a forma do sexo propriamente dito, da penetração, sei lá, de encostar nos órgãos sexuais, seja lá o que for, as crianças entre si, né, isso não quer dizer que não existe sexualidade. A questão é que essa sexualidade, ela é amorfa. Essa sexualidade, ela não tem um formato, um objeto, um objetivo definido, assim, sabe? É uma sexualidade dispersa, que a criança desenvolve em vários aspectos da vida dela e que ela não tem isso claro, sabe? E ela não sabe exatamente como canalizar isso. A única coisa que a gente sabe que existe, que influencia nesse desejo sexual infantil já, e que influencia na verdade no desejo sexual da vida da pessoa inteira, é a orientação sexual, entendeu? Porque a gente sabe que um dos elementos mais importantes da formação da orientação sexual de uma pessoa vem da formação cerebral no útero materno. Então é um negócio que já tem antes mesmo da criança conseguir se ligar de que ela tem uma sexualidade que ela precisa expressar de alguma forma, entendeu? Mas as crianças expressam a sexualidade o tempo todo, principalmente inclusive com coleguinhas e tal, falando de... Por exemplo, é muito comum crianças de menos de 10 anos ficarem discutindo tamanho de pau, sabe? Tipo, cara, meu pau ficou muito duro por causa disso ou daquilo, sabe? Tipo, as menininhas ficarem tipo, tendo que reprimir lá o desejo delas de se tocar e tal. Muitas meninas se descobrem muito antes da adolescência. Então, assim, isso aí é um negócio que, por mais que obviamente tenha diferenças entre idades e tal, isso acontece. Mas a questão é que essas coisas são todas um conjunto de descobertas que as crianças vão tendo ao longo da vida infantil e que vão principalmente se manifestar na adolescência, quando os hormônios vêm com força e a criança tem vontade pra caralho de expressar aquilo, de desejar, de buscar e de exercer e de viver isso, sabe? Então, eu acho assim, a gente tá lidando com dois casos recentemente que são bem bizarros. Então, os dois problemas que a gente tá tendo com obras de arte, assim. Um é aquele daquela exposição que vinham pro mar e acabou não vindo, aquela do Santander, em que tem aquele negócio da criança viada, né? E, cara, você pode reclamar o quanto você quiser, mas existe criança viada, sabe? Tipo, ali não tá dizendo que um viado adulto vai pegar um viado criança, sabe? Tipo, não é isso que tá sendo dito. Na verdade, esse tipo de associação é o tipo de associação homofóbica que mais se faz, entendeu? Tipo, porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente da heterossexualidade, ela vai querer pegar crianças. Isso é uma coisa... é impressionante, eu não consigo entender isso, cara. Tem um negócio especificamente com criança, sabe? Tipo assim, as pessoas acham que porque a pessoa não do sexo oposto gosta de pessoas do mesmo sexo, que essa pessoa vai gostar de criança por algum motivo. Qual é a relação que tem uma coisa e outra? Assim, não tem a menor relação.
Não tem nada a ver. E as pessoas, no entanto, continuam associando esse tipo de coisa. Então quando você coloca aquele negócio da criança viada, tá dizendo que a sexualidade daquela criança é assim. Aquela criança não se enquadra nos padrões de gênero, de sexo que a gente tem estabelecidos. A criança não se identifica com o padrão do que é ser menino, do que é ser menina. E aí por isso acaba manifestando desejo sexual diferente. E esse desejo sexual existe na criança. Existe desejo afetivo também, porque a homossexualidade não é só sexualidade, ela também é afetividade. E essa afetividade se expressa muito fortemente, cara, na criança também, sabe? As crianças querem namorar, elas querem ter relações afetivas. Isso não tá ligado diretamente com a sexualidade sempre, sabe? Então assim, é normal que uma criança tenha um desejo, uma atração afetiva, fique apaixonado e tal por uma criança do mesmo sexo, sabe? E isso pode inclusive acontecer com crianças héteros, sabe? Que vão se tornar héteros no futuro, que vão continuar sendo héteros e tal. Isso pode acontecer. Então essa obra não tem nada de pedófilo, assim, tem nada a ver. Na verdade, pelo contrário, tá mostrando. Mas se você levasse uma criança para essa exposição e a criança visse aquilo ali, muitas vezes algumas delas poderiam se identificar com aquilo e entender, caralho, eu sou uma criança que é uma criança viada, sabe? Tipo, que eu sou uma criança que tem desejos diferentes do que a maior parte das pessoas espera que eu tenha, sabe? Isso pode ser muito revelador para a criança. Isso pode te abrir perspectivas para ela. E aí isso não tem nada a ver com pedofilia, sabe? Isso tem a ver com a liberdade, com o direito da criança, ela poder identificar o que ela sente, de entender quem ela é, de entender o que ela está sentindo e de poder buscar coisas relacionadas ao que ela sente. E a maior parte das pessoas não aceita isso porque as pessoas não aceitam a liberdade das crianças. As pessoas não aceitam que as crianças possam ter desejos, possam ter vontades e possam ter consciência do que elas querem e que elas possam procurar aquilo que elas querem. Uma parte das pessoas não aceita isso. Elas acham que as crianças têm que procurar aquilo que os pais mandam que elas procurem. Isso é um absurdo total, sabe? Isso é uma coisa que fica completamente fora do desenvolvimento de uma criança, do potencial de desenvolvimento que a criança tem. Porque ela tem os seus próprios caminhos e eles têm que ser respeitados, sabe? E aí entra na polêmica do outro caso, em que houve uma intervenção artística em que o cara tava nu, deitado, e que era pra se articular o cara e tal, não sei o que, através de pegar mesmo no corpo dele nu e movimentar e tal. Só que o caso especificamente foi de uma criança que a mãe, né, chamou pra mexer ali no corpo do cara e pegou tipo na perna e no braço do cara. Tipo assim, sabe? Assim, tudo bem, a criança poderia se sentir constrangida porque tem um caráter sexualizado pra ela de ter um cara pelado ali? Pode ser. Mas se essa criança tem isso tem que ser desconstruído nela. Porque nem toda nudez é sexual, sabe? Tem muitos e muitos anos já o pessoal do naturismo e tal que vem discutindo isso, vem desconstruindo isso da sexualização da nudez e tal. E, cara, a gente tem que aprender a conviver com a nudez, ela faz parte da vida humana, o corpo humano, ele faz parte da gente, cara, a gente não tem como viver sem corpo, sabe? Então, assim, você vai fazer o quê, cara? Tipo, sabe, o cara tava só pelado, sabe? Tipo, não é um negócio absurdo. E não teve nada de sexual no que a criança fez, a criança pegou na perna do cara, sabe? Tipo, mexeu um pouco na perna do cara, no braço do cara. Tipo, em que lugar do mundo que é uma perna ou um braço é um órgão sexual, cara? Sabe, que parada viagem, sabe? Tipo assim, se eu estiver numa praia de naturismo, sabe, tipo, e pegar na mão de uma pessoa, eu vou estar tendo um ato sexual com essa pessoa, assim, é isso? Que é a mesma lógica, assim, você acha que pedofilia da criança pegar na perna do cara pelado, sabe, tipo, se fosse no pau do cara, aí realmente aí seria muito diferente. Mas na perna do cara, tipo assim, cara, então fudeu, né? Tipo, a gente vai. Quando eu ando na rua, então pego no braço de alguém por algum motivo pra chamar atenção, pra falar alguma coisa, tô fazendo um ato sexual, sabe? Tô estuprando a pessoa. É tipo isso, né? É uma parada completamente sem noção, assim, muito absurda. Mas isso tudo serve pra mim, serve pra reforçar um negócio que eu já acredito há muito tempo, sabe? Existe uma contradição muito forte entre os interesses da uma parte dos pais e tal, e os interesses do desenvolvimento das crianças. E esse desenvolvimento das crianças tem que ser prioridade. Essa liberdade de desenvolvimento das crianças tem que ser prioridade, certo? Eu acho que esse negócio desse moralismo, depois a gente pode, se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo especificamente sobre liberdade da arte, mas acho que esse é um tema que já passou, eu queria falar das crianças mesmo, e tá vindo o dia das crianças, sabe? E eu acho que a gente tem que
quando vem o Dia das Crianças, não tem que simplesmente comemorar, dar presentes, aqui e tal. Acho que a gente tem que pensar sobre a condição das crianças mesmo, sabe? Tipo, quantos pais por aí não são extremamente abusivos, sabe? Tipo, pra além de estuprar ou não estuprar uma criança, mas tipo assim, abusivos mesmo em termos psicológicos, entendeu? Temos de machucar a criança, temos de fazer mal e tal. E essas pessoas estão por aí, têm o direito de ser pais, têm o direito de controlar a vida dessas crianças, sabe? Esse negócio a gente não questiona, a gente não bota na parede em momento nenhum, entendeu? Tipo, como se os pais fossem proprietários dos filhos, sabe? E a gente não pode achar isso, a gente não pode misturar essas duas coisas. O fato de que alguém tem que ter responsabilidade pela criança e o fato de que essas crianças vieram do útero de uma mulher específica, ou que vieram do esperma junto com o óvulo de um cara específico, sabe? Isso aí é o de menos, cara. Quantas crianças são muito melhores, vivem muito melhor adotadas do que viveriam se tivessem nas suas famílias originais, entendeu? Sabe? Tipo, a gente tem que entender que os pais são o que menos importa nisso tudo, cara. Sério, os pais são o que menos importa. Inclusive isso aí afeta, por exemplo, aquele projeto do Escola Sem Partido, sabe? Que tem uma ideia de que os pais têm que definir o que os filhos vão aprender na escola, sabe? Que coisa surreal, louca. A gente tem que, assim, na verdade, eu acho sinceramente que a gente tem que superar o domínio da família sobre a criação dos filhos. Tem que ser cada vez mais coletivo, cada vez mais feito por instituições. Porque essas instituições, elas são democráticas, tem votações, tem discussões, tem as pessoas pensando sobre elas, tem as pessoas propondo alternativas, passando por critérios científicos, racionais, para poder definir como é que se estrutura essas instituições. E se essas instituições não estão funcionando dessa maneira, elas têm que passar a funcionar. Eu acho que o critério da racionalidade e do desenvolvimento das crianças tem que ser mais importante do que o critério de qualquer decisão de qualquer grupo, sejam os parentes, seja a igreja, seja a própria escola, entendeu? Eu acho que a gente já está avançando há muitos anos, há décadas, por uma criação coletiva em nível muito mais avançado, e eu acho que a gente tem tentado fugir desse caminho inescapável, entendeu? Cada vez mais as crianças são educadas pela televisão, são educadas pela internet, são educadas pelos criadores de conteúdo, são educadas pelos professores, são educadas, sabe, tipo, por música, são educadas por uma porrada de coisa, cara. E a gente tem que parar de simplesmente achar que a gente tem que retomar o poder dos pais, sabe? Tipo, pra recriar aquela família patriarcal escrota que a gente tinha no passado, em que as pessoas eram torturadas e sofriam o caralho por causa dos pais, entendeu? E que tem um porrada de pai abusador por aí, de um monte de mãe abusadora, um monte de gente escrota que, sabe, tipo, que tem filho só porque tem o direito de ter, sabe? A gente tem que superar isso, a gente tem que parar com isso, a gente tem que dar liberdade pra essas crianças, a gente tem que dar potencialização pra elas, desenvolver as capacidades que elas têm e permitir que elas possam avançar enquanto seres humanos. E para isso a sociedade tem que se organizar coletivamente, tem que criar instituições que deem conta disso, que inclusive reprimam a família quando a família não der as condições para a criança se desenvolver, quando atrapalhar o desenvolvimento de uma criança. E isso aí eu acho que é importante, mas obviamente isso aí tem que ser feito com muito cuidado. A gente tem que também pensar no quanto que as crianças podem ter de autonomia, de liberdade, mesmo referente ao Estado, né? Mesmo referente a uma instituição que possa ser criada para isso, ou instituições que já existem, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que, em geral, elas já oferecem bastante ajuda em muita coisa. Eu acho que a gente tem que superar outras limitações que a gente tem, como a homofobia, como a LGBTfobia, como a polifobia e outras coisas que tentam tirar direito dos pais baseado em coisas completamente irracionais, assim. E acho que a gente tem que botar o império da racionalidade para poder organizar como a nossa sociedade lida com as crianças. Eu acho que isso é o mais importante. Então é isso, galera. Valeu aí. Muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui até agora, quem acompanhou. Eu espero que tenha trazido uma discussão mais avançada para vocês, esse negócio mais interessante. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa os comentários aí se você quer que tenha mais vídeos como esse, se você quer que eu fale de mais algum assunto que a gente rolou aqui dentro, se você quer que eu fale de liberdade da arte, quer que eu fale de alguma outra coisa parecida, quer que eu fale de, sei lá, de habilitação parental, que é uma polêmica que rola por aí. A gente pode fazer vídeo sobre isso, vai ser muito legal. Eu me amarro nessas paradas. Então, bora aí, cara, vamos lá. E não se esquece de se inscrever no canal também, cara. Se inscrever nesse canal é muito importante pra gente poder fazer o canal crescer e poder avançar, pra poder ter mais material, ter mais coisa legal e tal, e poder um dia chegar a ser um canal grande, né, cara? Quem sabe? Vamos lá, tô nessa expectativa, vambora, por favor. Beleza? Galera, então falou, é isso aí. Ó, até mais, valeu e ó, vida longa e próspera.